Olá a todos, estamos iniciando mais um vídeo aqui no canal da Igreja Luterana de Interlagos. Você é meu convidado, minha convidada a darmos prosseguimento à nossa série deste ano, Confissões Luteranas para hoje. E nós iremos concluir hoje a Confissão de Augsburgo, estudando o último artigo, o artigo 28, que fala do poder dos bispos, e também dando uma pincelada na conclusão. Muito bem. Vamos trazer inicialmente, então, os destaques textuais no artigo 28 da Confissão de Augsburgo, do poder dos bispos. Temos aqui, basicamente, 6 destaques. O primeiro deles, lá na CA, nós lemos assim: alguns confundiram de modo muito inadequado o poder espiritual com o poder temporal. E aqui, claro, basta nós lembrarmos das nossas aulas de história e nós observarmos os filmes, as séries, e logo constataremos que essa era uma realidade da Idade Média e até um pouco depois da Idade Média, o tamanho do poder da igreja no mundo. Talvez você diga, mas a igreja ainda tem poder. Tem, mas nem se compara com o poder que ela já teve, né? Os imperadores, os reis, eles se submetiam à autoridade papal. Eles eram conduzidos ao trono, muitas vezes, pelo Papa, né? Por articulações. E a igreja, ela ditava as regras. Portanto, havia essa confusão entre poder espiritual e poder temporal. O segundo destaque no texto diz assim: o poder dos bispos é, segundo o Evangelho, ordem de Deus para pregar o Evangelho, punir e reter os pecadores e administrar os sacramentos. Ou seja, os bispos, eles têm poder simplesmente de anunciar o evangelho. Não apenas os bispos, né? Qualquer líder espiritual, alguém que tem um chamado especial de Deus, ele vai ter esse chamado. Mas quer dizer que os governantes não têm um chamado de Deus? Tem, mas não é um chamado relacionado à igreja, não é um chamado eclesiástico. E essas duas coisas, elas não podem se confundir sob pena de ocorrer o que acontecia lá nesta época. Havia uma confusão de poderes, muitas vezes interesses mesquinhos e humanos eram colocados para dentro da igreja e problemas acabavam ocorrendo. Terceiro destaque: o poder espiritual não deve usurpar cargos seculares, que era algo que acontecia demais, né? Ainda acontece hoje, não apenas não é um problema restrito aos católicos romanos. A gente sabe que hoje existem bancadas evangélicas, existe toda espécie de influência maléfica nas igrejas decorrentes da política. Isso é muito nocivo, é muito problemático. O próximo destaque diz assim: se os bispos ensinarem ou estabelecerem algo contrário ao evangelho, Deus proíbe a obediência a eles. Claro, porque inicialmente nós devemos obediência às autoridades, de acordo com o 4º mandamento, certo? Não somente aos nossos pais, mas todas as autoridades. No entanto, o que nós percebemos é que existe um limite, uma limitação a esta obediência. Não é uma obediência cega. Se as autoridades, sejam elas quais forem, falarem para a gente fazer algo contrário à vontade de Deus, nós não vamos seguir as autoridades, nós vamos seguir a Deus, certo? E ainda um penúltimo destaque neste artigo: os bispos não têm poder para ordenar nem para autorizar nada que seja contrário ao Santo Evangelho. Eles não têm esse poder. O problema é que muitos na igreja, eles vão colocar na Igreja Católica Romana, naquela época e ainda hoje, que os bispos e especialmente
cardeais e o Papa, que é a autoridade máxima, eles vão ter poder para fazer o que eles quiserem, de acordo com a palavra, de acordo com a tradição, de acordo com a infabilidade papal. Infabilidade, né? O Papa é infalível, então ele faz o que ele quiser, porque o que ele faz é lei. E, obviamente, que os confessores, né, os reformadores, eles não concordavam com isso, porque isso, não porque simplesmente eles não concordavam, mas porque não é bíblico. E por último, é preciso obedecer mais a Deus do que a homens, obviamente, como nós já falamos antes. Um destaque para hoje neste artigo é o seguinte: eu trago 2 destaques em formato de pergunta. O que é o Estado laico? É a primeira questão. O que é o Estado laico? As pessoas confundem muito aqui. Porque eu já vi pessoas dizendo, não pode ter crucifixos nas paredes porque nós vivemos em um Estado laico. Será que elas estão corretas? Elas estão com a razão? Não podemos citar o nome de Deus porque vivemos em um Estado laico. O que significa estarmos em um Estado laico? E quando eu digo Estado, eu estou me referindo ao Estado nacional, ao Estado brasileiro, Estado no sentido jurídico da palavra, e não Estado de São Paulo, Rio, Minas Gerais. O Estado é laico porque ele permite, ele possibilita que todas as denominações religiosas se expressem. O Estado, ele não foi escolhido, ou ele não adotou uma única e exclusiva religião. Portanto, ele prima e ele preza pela liberdade religiosa. E todas as religiões podem expressar a sua fé, confessar a sua fé. Nós não vivemos em um Estado laicista, que é diferente. Em um Estado laicista, nenhuma religião pode professar a sua fé. Em um Estado laico, todas as religiões podem e têm esse direito assegurado por lei de expressarem a sua fé. Portanto, o que significa estarmos em um Estado laico? É vivermos em um Estado onde há separação entre a igreja e o Estado. Significa que não pode ter igrejas, que as igrejas não podem se expressar, que não é possível testemunhar e nem pregar o evangelho? Não. Significa que as coisas do Estado não irão ser confundidas com as coisas da igreja e as coisas da igreja não irão ser confundidas com as coisas do Estado. A próxima questão ainda, destaque atual para este último artigo da Confissão de Augsburgo, é a seguinte: até onde vai a autoridade da igreja? Até onde vai a autoridade da igreja? E nós observamos que a igreja, sim, ela tem autoridade. Aqueles que estão investidos de autoridade na igreja são pessoas que nós devemos ouvir. O pastor tem também autoridade, mas é uma autoridade limitada à palavra de Deus. Se alguma liderança eclesiástica, se algum pastor, bispo, padre, presidente, falar algo que vai contra o que a palavra de Deus diz, essa autoridade não merece ser respeitada, não merece ser ouvida e muito menos atendida e obedecida. Correto? Vamos então para a conclusão com os destaques textuais. Lemos lá na conclusão: discorremos sobre os principais artigos de toda a nossa doutrina. E aí, aqueles que escreveram a Confissão de Augsburgo, eles vão deixar muito claro que havia muitas outras coisas a serem ditas, mas que essas que foram ditas e pontuadas nestes 28 artigos são as principais. Não pretendemos difamar ninguém com este escrito, mas tão somente fazer nossa confissão de fé, da qual se poderá entender que, quanto à doutrina e às cerimônias, não somos contrários à palavra de Deus, nem à Igreja Cristã Santa, Universal e Católica. Católica no sentido universal, né? Nós não pretendemos difamar ninguém, não é o intuito dessa confissão falar mal de outras doutrinas, ainda que, eventualmente, diferenças
surjam e pode soar meio que como um ataque, mas não é essa a intenção. Colocamos-nos à disposição para continuar a expor essa doutrina sempre que isso for desejado. Então, os confessores se colocam à disposição de dizer para quem desejar ouvir no que eles creem. O último destaque, o destaque para hoje: como nós podemos seguir uma doutrina em pleno século XXI e como isso pode ser positivo para nós. Aparentemente não há nada de positivo em sermos doutrinários, em sermos dogmáticos, porque nós vivemos em um mundo que abomina tudo isso. Nós vivemos em um mundo que prega a liberdade total e plena, que todas as crenças elas devem ser respeitadas, mas essa ideologia ela vai somente até a página 2. Porque uma vez que você começa a professar a sua fé, as pessoas vão falar: não, você está em um ambiente onde não é permitido ser doutrinário, tá? Então, se nós quisermos seguir uma doutrina fielmente, nós sofreremos represálias, nós sofreremos perseguições. Muitas pessoas não irão desejar ficar perto de nós. Mas eu vou dizer a vocês, ainda assim, vale muito a pena seguirmos uma doutrina. Primeiro, porque no final das contas todos seguem uma doutrina. Mesmo aqueles que dizem: não, eu não sou dogmático, eu não gosto de dogmas. Mas todas as pessoas possuem suas verdades. As verdades que elas não abrem mão e que se tornam seus dogmas. Correto? Então, mas um ateu não é dogmático, pastor. Um ateu vai dizer: Deus não existe. Quem acredita diferente de mim é uma pessoa que está fora da casinha. Ou seja, ele está sendo dogmático. Até mesmo um agnóstico pode ser dogmático. Porque o agnóstico vai dizer assim: não tem como provar nem a existência nem a inexistência de Deus. Então eu não sei o que eu sou. Ele está sendo dogmático se ele chegar ao ponto de dizer: não é possível crer em Deus. Se ele for por esse caminho. Claro, talvez a maioria dos agnósticos não farão isso. Mas é possível, até mesmo sendo agnóstico, ser dogmático. E isso eu estou falando só em termos espirituais. E nas nossas convicções políticas, filosóficas, ideológicas, será que as pessoas não são dogmáticas? É muito difícil você encontrar uma pessoa hoje que não seja dogmática em algum ponto. Quando nós assumimos uma doutrina, professamos uma doutrina, nós estamos sendo claros, explícitos naquilo que nós cremos. E nós não cremos no que a Confissão de Augsburgo expõe, porque foi escrita por homens que nós confiamos, porque foram os herdeiros da Reforma que compuseram a Confissão de Augsburgo. Nós cremos, nós assinamos, nós confiamos e nós ensinamos o que está exposto na Confissão de Augsburgo, porque ela tem base bíblica, porque ela não se contrapõe ao que Deus diz nas Sagradas Escrituras. Correto? Por isso eu digo a vocês, todos são dogmáticos. Vale a pena assumirmos uma doutrina, e a doutrina que está exposta na Confissão de Augsburgo é a melhor que tem, pois ela é bíblica. Espero que este vídeo tenha sido de proveito para você. Continue seguindo o nosso canal, nosso projeto Confissões Luteranas para hoje. Semana que vem retornamos, aí já não mais estudando a Confissão de Augsburgo, iremos estudar a apologia. Iremos entender o que é tudo isso. Fique na paz do Senhor, curta, comente e compartilhe e até o nosso próximo vídeo.